Olha, o Flamengo poderia ter decidido o jogo logo no primeiro tempo, hein? Se tivesse acabado 3 ou 4-0 pro Flamengo, seria um resultado absolutamente normal. Que golaço, hein? Muita calma, golaço, né? Hein? Muita frieza do Gol espetacular do Pedro, cara. Tá O certo. Flamengo estaria com a classificação encaminhada. Mas tá, claro, tem 4 pontos. E outra coisa, né? Pelo volume que o Flamengo criou no primeiro tempo, poderia ter saído no primeiro tempo com uma goleada. Isso. Pode... Estou dizendo aqui, mesmo que o Tite hoje colocasse em campo um time formado por jogadores que ele escolheria para poupar 11, então vou escolher outros 11, o Flamengo teria totais condições de tornar o jogo fácil desde o início, fazer um gol, 2, 3. Agora, é impressionante. 17 jogos na temporada e o time do Flamengo levou 2 gols. Então fala galera, beleza? A imprensa de todo o Brasil aqui falando sobre essa grande vitória do Flamengo sobre o Palestino de 2-0 no Maracanã. Uma vitória que poderia ter sido de muito mais, porém o Flamengo acabou abusando um pouco de perder gols, mas ainda assim teve o golaço absurdo do Pedro. E vamos ver aqui a imprensa de todo o Brasil, vários jornalistas falando, contando detalhes aí dessa vitória do Flamengo, falando dessa temporada aí que o Flamengo chega muito forte na Libertadores e muito mais, ok? Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino, deixe seu comentário de onde você está nos assistindo. E vamos agora acompanhar aí toda a repercussão dessa vitória do Flamengo na Libertadores, que briga agora aí pela liderança do seu grupo, que é o que o Flamengo merece pelo time que ele tem. Vamos ver aí toda essa repercussão. Créditos... Um jogador que sentiu, assim como o Gustavo Henrique sentiu e não conseguiu nunca jogar. Então, assim, eu acho que tem uma questão no Flamengo de visibilidade, de pressão, que é diferente mesmo. Normal, pelo tamanho da torcida, pela cobertura da mídia de maneira geral, pelo tempo dedicado ao Flamengo em qualquer lugar que se dedique à cobertura esportiva. É assim que as coisas funcionam. E acho que o próprio Léo falou isso um pouco na entrevista. Então, é óbvio que isso gera, como qualquer contratação gera uma dúvida ou um momento de apreensão de você dizer, não, peraí lá, vamos esperar um pouquinho, não dá para afirmar que o cara vai chegar, se encaixar e virar o titular absoluto na hora. Mas do ponto de vista da qualidade técnica, da capacidade de ser titular do Flamengo, eu não tenho dúvida nenhuma e acho que foi por isso que o Flamengo fez o esforço que fez, porque não foi fácil contratá-lo. E ele queria ver o Flamengo. Ele queria. Ele fez um esforço da parte dele também de insistir, de ficar lá e tal. E se comportou bem. Sim, muito durante bem. o processo. Muito bem, muito bem. Sim. Então, acho que, enfim, é mais uma peça muito forte que o elenco já melhor do futebol sul-americano contrata. Então, é isso. Acho que assim, a gente não tem muito motivo hoje para duvidar do Flamengo. Isso significa que o jogo de hoje foi bom? Não, não acho que signifique, porque eu acho que principalmente aquela sequência de chances que a gente viu que não foram poucas do Palestino no segundo tempo, com o placar em 1-0... É um perigo. O próprio Tite falou isso, né? Claro. Porque realmente, se você faz 3-0 no primeiro tempo e aí toma uma chance ou outra, tal, acho que você se justifica mais um certo relaxamento, né? Considerar já que a coisa já está muito encaminhada. Acontece, é normal, ninguém fica pilhado e ligado 90 minutos de todas as partidas do mesmo jeito. Mas na condição que o Flamengo estava, vencendo apenas por 1-0, depois de ter empatado o primeiro jogo, eu acho que realmente o Flamengo não poderia ter sofrido as chances que ele sofreu do Palestino. Mas eu acho que tudo tende a melhorar também pela capacidade do treinador. Isso, o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar, como disse o André, a um outro perfil. Como o Flamengo tem um elenco, um grupo de jogadores que é extraordinário, que só melhora. Quando vai ao mercado, traz gente que acrescenta. Sim. O Flamengo não precisa mais ficar especulando, né? Ele vai lá e traz aquele que ele escolheu. É diferente quando você faz uma lista, o treinador faz uma lista com 5 nomes, 6, às vezes vem o 8º da lista, que ele nem estava. No caso do Flamengo, pode vir o primeiro da lista. Acho que as listas nem são tão grandes assim. Não são. A gente quer esse. No Flamengo vai e traz, como fez o Matias Vinha, como fez com o De La Cruz, então isso está muito claro. Só que a gente sempre tem sempre remete a 2019, né, do Flamengo Jorge Jesus. E na cabeça do torcedor do rubro-negro com o grupo de jogadores que tem, por ter mais dinheiro, por poder agir no mercado como nenhum outro clube pode, e
isso tudo resultará em goleadas todos os jogos. Não vai ser assim. Não vai. Até porque não é o jeito do Tite de administrar a coisa. Te garanto que será o mais sólido de todos os outros. O torcedor, não tem a menor dúvida. É aquele que vai tomar menos gols, então, é aquele que vai... Eu concordo com você, mas o jogo de hoje foi contra o que é o que eu imagino ser o Flamengo do Tite até. Mas ainda porque ele os vai... gols, eles até poderiam ter saído no primeiro tempo. 3 gols no primeiro tempo do Flamengo, para mim, não teria sido exagero. O que me surpreende... Exposição. Foi a exposição num bom tempo ali contra mas o time isso, palestino. eu acho que isso ainda ele vai conseguir melhorar. Não aprofundar. E tinha um zagueiro estreando, é bom que se diga também. Ele vai conseguir, mas veja, ele começou a rodar os zagueiros. Lá na altitude foi jogou Fabrício, ficou o Léo no banco. Então o Davi Luiz. Hoje fica Fabrício, entra Léo Ortiz. Ele precisa controlar os minutos justamente por aquilo que já aconteceu. O Fabrício Bruno foi para a seleção, jogou as duas. Sim. E aí jogou na altitude. Então ele precisa, e ele tem jogadores para fazer isso. Tanto quando vem a pergunta, né, o repórter estava felizão falando assim para ele que você encontrou os 11, cara, com o banco que ele tem. Se ele diz isso, cara, ele está ferrado. Desestimula, né? Acaba com a mas fazer justiça para o repórter, claro, porque assim... Faz sentido. Faz sentido o repórter dizer... Que ele tem o 11, ele tem. Ele só não vai dizer. Só não vai dizer que são exatamente. Ele tem a espinha dorsal. Ele tem aquele jogador porque ele vai, evidentemente, ter que mexer por questão de quantidade de jogos e prioridades. Mágicas evidente. Durante a Copa América. Aí é que o bicho vai pegar. Seria bom começar a dar uns pitacos. Ele vai precisar, apesar de perder muita gente, ele talvez, pelo que você falou, ele talvez nem precise de tanta mágica. É óbvio que o time vai perder. É que se levarem os 3 do meio de campo dele, ele recria um setor. Vamos fazer um intervalo, que a gente tem que falar do Atlético Mineiro, que está... Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, o Flamengo poderia ter decidido o jogo logo no primeiro tempo, hein? Se tivesse acabado 3 ou 4-0 pro Flamengo, seria um resultado absolutamente normal. O Pedro marcou um golaço, o Léo Ortiz fez uma baita de uma estreia, quase marcou de cabeça, aí o goleiro fez uma defesaça ali, mas só deu o Flamengo. Só que o Flamengo cansou de perder gols no primeiro tempo, mas cansou. O time do Palestino, male, conseguia passar no meio de campo. Voltou pro segundo tempo, aí o Flamengo já voltou diferente. O Palestino também voltou diferente. O Palestino deu uma pressionada. Só que aí o Léo Ortiz foi lá e fez 2-0. Mas aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Tite olha pro banco, ó o Tite. É Bruno Henrique, é Alan, é o caramba 4. O elenco do Flamengo é muito bom. Vocês têm dúvida que o Flamengo vai chegar? Tem aqui um recadinho especial para você que tem aquele dinheirinho no FGTS, aquele saldo parado e não consegue sacar. Só que você tá precisando desse dinheiro para pagar uma dívida, fazer uma viagem. Olha só, tô aqui recomendando para você uma empresa chamada Mais Ágil e eles conseguem te ajudar em até 24 horas a resolver esse problema, para você estar sacando o seu FGTS com muita segurança. É só você falar com eles, um contato que eu vou deixar na descrição e também fixado nos comentários. Serviço muito top, de qualidade, pode confiar. Aproveita e fala que vocês também foram indicados aqui pelo nosso canal Futefla, que vocês serão muito bem atendidos e recebidos pela equipe deles lá da Mais Ágil, ok? Então não perca tempo e já vá adquirir aí a sua antecipação do seu FGTS. Tamo junto. No Vasco contra o Botafogo. Contra o Vasco, o Flamengo flertou com o resultado de derrota. O Léo Pereira salva 2 bolas embaixo do gol. Então, os números do Flamengo são excelentes, mas eles passam a impressão de uma estabilidade que nem sempre foi vista em campo. O time do Flamengo tem pontos a melhorar, sim. Para a qualidade do elenco, ele ainda pode ser melhor ou jogar no nível, por exemplo, do primeiro tempo de hoje, por períodos maiores dos jogos. E outra coisa, né? Pelo volume que o Flamengo criou no primeiro tempo, poderia ter saído do primeiro tempo com uma goleada. Não pode se dar ao luxo. Tudo bem que hoje o jogo era contra o adversário mais fraco, tem que fazer o gol. Mas não se pode dar o luxo de perder tantos gols como perdeu. Alguns gols muito tranquilos para se fazer. Tanto que no segundo tempo ele passou muito mais perto de tomar um empate, uma boa parte do que de fazer o segundo gol. Poderia ter pendido para um 5-0, como poderia ter terminado no empate no jogo de azar do Flamengo. Ou trazer aquela emoção para o jogo, que você fica na pressão desesperado para tentar fazer o segundo gol. Foram 2 defesas seguidas do Rossi num determinado momento, né? O Rossi defende, a bola volta, depois vem o escanteio. Vem o escanteio, ele defende de novo uma cabeçada no chão. Enfim, é algo para melhorar. O Mansur falou sobre números aqui. Vamos colocar então os números do jogo
para a gente avaliar o que eles dizem para a gente depois desse Flamengo 2, Palestino 0. Posse de bola, 61% do Flamengo contra 39% do Palestino. Finalizações, veja, permitir 10 finalizações ao Palestino... 9 no segundo tempo, bastante. repetindo. 9 no segundo tempo. É muita coisa para uma diferença tão abissal entre as duas equipes, né? Ainda que o Flamengo tenha produzido um bom número de finalizações. Primeiro tempo, 12-1. Foram 20. Então, veja como o segundo tempo é abaixo. Segundo tempo, 9-8, né? Para o Palestino. Então, finalizações no alvo, 8 do Flamengo, 3 do Palestino, 9-3 em escanteios, 10-13 em faltas cometidas, 3 impedimentos do Flamengo, 2 do time chileno. Que mostra um pouco da dispersão, que o fato de você estar impedido, da maneira que for os lances, assim, é algo de você estar um pouquinho mais ligado, concentrado, mais ligado, você não vai ficar. Passes trocados, 537 do Flamengo, 305 do Palestino, 87% de precisão nos passes do Flamengo contra 81% do time chileno, desarmes 6-9, cartões amarelos 2-4, não tivemos expulsões no jogo de hoje. Vale lembrar o seguinte, agora a Libertadores está uma leve pausa aí, né? São 3 rodadas de Campeonato Brasileiro para depois o Flamengo voltar a jogar na Libertadores e ir à altitude de La Paz jogar contra o Bolívar. O Flamengo pega agora o Atlético Goianiense na estreia do Campeonato Brasileiro neste domingo às 4 da tarde. Depois joga contra o São Paulo na quarta-feira à noite, também no Maracanã. E enfrenta o Palmeiras no domingo, 4 da tarde, em São Paulo, no Allianz Parque. Antes da viagem da quarta-feira, né? Provavelmente o Flamengo vai na terça para La Paz jogar contra, ou na segunda até, para La Paz jogar na altitude contra o Bolívar. E é por isso que é importante entender. E aí quem está na comissão técnica talvez... Só para completar, Mansur, claro. Depois do Bolívar tem Botafogo. Isso. Clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão. Por isso que é importante quem está na comissão técnica e tem acesso aos dados de desempenho físico do time, de fisiologia, de tudo, para entender se o que se passou no segundo tempo tem apenas uma questão tática ou tem uma questão física dessa sequência recente. As 2 finais do estadual, a viagem para a Colômbia e esse jogo de hoje com uma necessidade de vitória com o primeiro tempo numa rotação muito alta. Porque a partir de agora, o nível de exigência só aumenta. Você vai subindo uma ladeira de exigência. O Atlético Goianiense jogando no Serra Dourada, tudo bem, um time que veio da Série B. Mas tá de 14 vitórias seguidas, mas com o Jair Ventura. Que vem de título estadual. Título passando por cima do Vila Nova. Depois você tem São Paulo e você tem Palmeiras e a cada 3 dias. Antes de voltar à Libertadores. Que se não começa naturalmente bem, claro, você traz uma carga de pressão. Claro. E ainda mais num Flamengo que, para pensar em Campeonato Brasileiro, insisto no tema, vai precisar pontuar muito nas 9 primeiras rodadas antes da saída dos jogadores da Copa América. Porque aí você vai ter um elenco muito mais escasso para trabalhar. O que poderia trazer algo fisicamente, se a gente for aqui imaginar, que a gente não tem ideia, se tivesse realmente tido uma carga nesses 10 dias de data FIFA, visando muito mais o futuro do que propriamente esses jogos agora, que eu não acredito pela capacidade deles e pela pré-temporada que o Flamengo fez, Mansur, né, Felipe? Eles tiveram realmente esse tempo, então tem todo o controle, tanto que a gente falou, poxa vida, o Flamengo está jogando de uma maneira muito mais homogênea fisicamente, só que isso caiu realmente. Pode ser pelo momento, pelos adversários, mas eu não acredito que um desgaste físico possa ser explicação, a não ser que tivesse tido uma carga realmente grande lá e você tivesse tendo que pagar um pouco o preço aqui, que eu não acredito. Porque, como o Mansur bem ressaltou, os jogos contra o Nova Iguaçu foram quase em ritmo de treino ali. Depois que fez 3-0 no primeiro jogo, é possível controlar um pouco mais o desgaste. Esses últimos 4 jogos, Alex, foi mesmo tudo, estando em campo, né? Foi tudo, lógico que totalmente, mas você percebe que às vezes não é por cansaço, é realmente pelo adversário e é você que coloca esse ritmo, esse limite, vamos dizer, né? E o Flamengo parece que não conseguiu fazer diferente. Parece que eu sei que eu vou ganhar, né? Eu não preciso fazer a minha força total para ganhar, porque eu sei que o jogo naturalmente vai caminhar para isso. A gente fala da altitude, né? Mas parece que todos os 2 jogos com o Nova Iguaçu foi na altitude também, com o Palestino também, né? Porque teve a mesma característica física, né? Emocional, dizendo, né? A classificação do grupo está aqui, né? O Flamengo tem 4 pontos, o Bolívar 3. Bolívar e Milionários ainda vão jogar nessa rodada, né? Então tem um jogo a menos, o Milionários tem 1, o Palestino
2 jogos, nenhuma vitória, um 4-0 e agora um 2-0 contra nos seus primeiros jogos do campeonato da Libertadores. O que projetar para esse início de Brasileirão? Porque é uma tabela difícil para o Flamengo, né? Se a gente for pensar nesses adversários, largar bem é importante, mas não é fácil pelos jogos que tem, né? Atlético fora, São Paulo no Maracanã e Palmeiras fora. Isso. Uma largada difícil. Uma largada difícil. Agora, só uma informação aqui que o Eric Faria acabou de me mandar, que o Flamengo vai ficar em Santa Cruz de la Sierra para o jogo lá de La Paz. Vai pouco antes do jogo. Vai um pouco antes do jogo apenas. Normalmente é o protocolo para La Paz. O Fábio Maceridian costuma adotar. Isso. Ele defende que quando é uma altitude mais baixa como Quito, vale a pena você treinar. Em cima da hora do jogo, né? Quando é Quito, até 2.800, vale a pena você... La Paz que é mais alto. Como o dano ao corpo, dano físico da permanência é bem menor, o ganho com o treino técnico no local, para você se acostumar com a velocidade da bola, com a parte técnica do jogo, compensa. Uhum. Agora, em La Paz, não. A permanência lá gera uma possibilidade dos efeitos da altitude agirem mais após as 6 horas de permanência na cidade. E aí o recomendável é você jogar o jogo antes de completar essas 6 horas de permanência, que você, em tese, pode reduzir o problema. Alex, quando você jogava, quando você pegava a tabela do Campeonato Brasileiro, você preferia começar com 3 jogos teoricamente mais acessíveis ou já começar na pedreira assim com um jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense e depois 2 clássicos aí contra São Paulo e Palmeiras? Pergunta assim difícil. Lógico que a gente falando de, teoricamente, adversários mais fracos para você começar melhor, teoricamente, ele tem um lado bom, mas tem um risco também alto, porque se não acontece a vitória, ou se você ganha é meio que uma obrigação, então você não vai se basear naquilo, por isso que a gente sempre fala sobre questão de rendimento, produtividade. Mas o fato de você começar com adversários assim diretos para aqueles que a gente acredita que vão, lógico, o Atlético Goianiense a gente hoje não imagina que ele vai chegar lá no alto da tabela no final do campeonato. Mas ao mesmo tempo, começo de campeonato ele tem essa dificuldade, Felipe, mas é bom que você já comece em alerta. É isso aí, vamos aguardar então esse final de semana de estreia para as equipes da Série A no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu leio as opiniões de vocês aqui na hashtag Troca de Passes. Por exemplo, o André Davi, nesse Flamengo do Tite, está faltando o que o Flamengo do JJ tinha de sobra: objetividade e apetite. O primeiro tempo me pareceu um time muito... pressionava muito, recuperava a bola os gols não saíram, rapidamente. Mas o primeiro tempo foi bom. E as combinações acontecendo. Por vezes eu acho que teve até muito volume e em dada passagem do jogo faltou, embora o Flamengo tenha finalizado 12 vezes no primeiro tempo, às vezes faltou uma combinação que gerasse o último passe para uma finalização muito mais clara, né? Uma chance mais clara de gol, mas depois elas começaram a aproveitar, aparecer ainda que em cruzamento. Essa combinação eu acho que faltou mais, porque o Arrascaeta eu acho que não tem problema dele vir ajudar em algum momento, vir aqui nesse início. Só que o De La Cruz, ele jogando mais sem bola, nessa função do Arrascaeta, ele pode fazer movimento, não ficar esperando. O De La Cruz também jogou abaixo hoje, né? Porque ele pegou menos na bola, né? Mas a capacidade dele de... Como ele melhora a pressão do Flamengo, né? Sim. Porque ele tá, com a capacidade dele de correr... menos, né? Talvez menos do que em outros jogos. Ele tem capacidade para fazer mais, né? Só que ele fez, no primeiro tempo, pelo menos 2 retomadas de bola quando o Palestino tentava sair, que chamou a atenção. Ele tem essa capacidade. O Flamengo melhora muito com ele a pressão. Tem uma outra questão. Existe um questionamento que é compreensível do Luiz Araújo. Agora, é outro jogador que recupera muita bola e que participa muito desse trabalho defensivo. O Flamengo, com o Bruno Henrique, pode ganhar outras coisas, presença de área, uma outra característica de ponta que ataca muito a área, que tem estatura para uma disputa aérea. Agora, ele faz menos esse trabalho que o Luiz Araújo faz. E o Flamengo tem 2 jogadores no centro do ataque, né, o Arrascaeta e o Pedro, que não são jogadores que vão passar 90 minutos mordendo e recuperando a bola o tempo todo. O Flamengo precisa que outros jogadores compensem esse trabalho. Não é uma decisão simples, né, sobre você trocar um por outro. É isso aí. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Flamengo, assim que a gente tiver a entrevista do time. O Flamengo venceu. Primeira vitória na Libertadores, venceu em casa. Agora terá uma sequência de 2 partidas fora. O Flamengo jogará com Bolívar em La Paz e jogará contra o Palestino no Chile. Aí vem
para o Maracanã para encarar o Bolívar e o Milionários. Inverte a tabela. Assim será a sequência do Flamengo até a fase final deste grupo E, né? O Flamengo tem tudo para se classificar, mas a galera tem muitas coisas a colocar, né? E eu vou colocar também, já agradecendo a presença aqui de todos vocês, pedindo desculpas pela iluminação, porque eu não estou na o Colo-Colo por 2-1 no Maracanã. Deixa eu atender a galera aqui, ó. Boa noite, JG, saudações, que estreia do Ortiz, hein, amigo? Valeu a espera, boa estreia. E principalmente no segundo tempo, José Renildo, quando o time do Palestino melhorou no jogo, se assanhou mais, digamos assim, e criou até algumas oportunidades ali na bola parada. O time do Tite, de novo, não levou gol, mas o Palestino teve chance, principalmente na bola aérea, no segundo tempo, de marcar. Então o Léo Ortiz ali foi mais acionado e foi muito bem. Uma grande estreia dele, coroada com um gol, né? E vai ser uma briga feroz, perversa, pela titularidade no Flamengo. Porque o Fabrício Bruno é um grande zagueiro de seleção brasileira. O Léo Pereira tá amando, tá bem demais. E o Léo Ortiz é um grande zagueiro. Então vai ser uma briga bem interessante. E destacar também o garoto Lohan, hein? Entrou no lugar do Arrascaeta no final do jogo e cruzou a bola, nitidamente uma jogada ensaiada para o gol do Léo Ortiz, e ali já foi uma coisa trabalhada e pensada pelo Tite, a entrada do Lohan e o gol do Léo Ortiz, né? Muito interessante. Deixa eu tentar colocar aqui, não sei se vou conseguir, a entrevista do Tite. Vamos tentar. José Renildo, futebolzinho burocrático, hein, João? Sim, burocrático. Já vou falar sobre isso. Arrasca, infelizmente, não estava no seu melhor dia. Matheus Nascimento, realmente, o Pedro foi escolhido merecidamente o melhor em campo. Já deixei o like. Abraços, nação. Muito obrigado. Cosme da Silva, toca a música, João. Foi difícil, mas te achei. Que bom, Antônio, estamos juntos. Valber Alberto, fala, João, beleza, garoto. Fala, Joãozinho, Luan. Estamos aqui, jogo sonolento, Yuri Endre. João, você acertou em cheio o apelido de La Cruz, formiga atômica. Pegou já, hein? Pegou, Ele não parece a formiga atômica, aquele desenho lá, da minha época de criança. Formiga atômica pequenininha, corria, forte, levantava tudo. Ele é a formiga atômica do Mengão, cara. Obrigado pela audiência. Aliás, muito obrigado a vocês pela audiência que foi espetacular no Paramount Plus, né? Competindo com uma TV aberta, com a TV Globo, que passou o jogo aí para a maior parte do Brasil. Cara, muita gente assistiu o jogo no Paramount Plus. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi um jogo com um número de mensagens acima da média. Valeu demais pelo carinho de todos vocês. E já convidando para o dia 24, Bolívar e Flamengo em La Paz, transmissão do Paramount Plus. Estaremos juntos também, tá bom? Prazer muito grande estar sempre com vocês. Nem cavalo aguenta! Olha aí o nosso Bruno Henrique. Está ótimo o áudio, que bom, hein? E bem, vamos aqui falar sobre o jogo, porque eu tenho a impressão de que ficou essa sensação. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo. O Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, chutou muito mais que o adversário. No primeiro tempo, o Palestino chutou apenas uma bola, o Flamengo chutou 10, mas no segundo tempo caiu. O Flamengo puxou o freio de mão, as alterações do técnico do Palestino, Pablo Sánchez, elas funcionaram, ele colocou em campo o principal jogador da equipe, o Brian Carrasco, e ele deu uma nova dinâmica à equipe, e o Flamengo amoleceu, afrouxou ali a marcação, ficou meio devagar, muitos espaços no meio campo. A defesa, apesar da boa estreia do Léo Ortiz, começou a sofrer ali na bola aérea.
Palestino teve alguma chance, o Flamengo não levou gol hoje, mas o Rossi trabalhou. Coisa que em muitos jogos nessa temporada não vinha atrapalhando. Para um adversário fraco, como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Mas falta mais gols, né? Aliás, essa é a característica do time do Tite. Sempre foi assim. Poucas vezes você viu em clubes... Seleção brasileira ele até teve goleadas. Mas poucas vezes você viu em clubes o time do Tite dar goleada. Aquele Corinthians que ganhou tudo era um Corinthians com menos talento do que esse Flamengo, mas era um Corinthians com a mesma cara. Era um time muito competitivo, muito forte na marcação, difícil de levar gol, que vencia os jogos, mas vencia com uma margem pequena. Vencia por 1-0, 2-0. E esse Flamengo do Tite, que é muito talentoso, eu acho que é o time mais talentoso que ele tem até hoje em mãos para trabalhar no futebol brasileiro em clubes, ele nunca teve um elenco com tantas opções como esse. Mas falta um pouco de ambição para fazer mais gols, né? 1-0, beleza, calma, dá uma segurada. Se sair o segundo, vamos lá, vamos comemorar. Se não fizer, tudo bem. Essa é uma característica do Tite, que é vitorioso, mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, e o Flamengo teve alguns times ruins, mas esses times ruins eram times raçudos e que jogavam para frente. O Flamengo sempre foi um time que jogou para frente e que buscou os gols. O time do Tite busca os gols, mas muitas vezes ele dá uma segurada. É um time equilibrado, segura, não tem tanta fome de fazer gol assim. Tenta fazer. Os jogadores perderam algumas finalizações, também não capricharam nas finalizações. A verdade é que o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi bem, mas finalizou mal, criou muita chance, e no segundo tempo caiu muito de produção. Muito de produção. Visivelmente deu uma segurada. E isso aí, a partir de agora, nos momentos mais agudos da temporada, vejam a sequência do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense em Goiânia, abertura do Brasileiro. São Paulo no Maracanã. Palmeiras no Allianz Parque. Bolívar em La Paz. Botafogo no Rio de Janeiro. Depois vem Bragantino, tem outros jogos aí. Então, agora, meus amigos, acabou a pré-temporada. Acabou o estadual, acabou a semana cheia de treinamento. E o Flamengo está muito bem preparado, mas eu acho que falta, às vezes, pisar no acelerador. E é por isso que o torcedor sente tanta falta e saudade do Jorge Jesus, porque o JJ, ele é assim, né? O time dele também tendo 5-0, ele quer 6, 7, 8 ali. E o Tite não é assim. É uma questão de estilo, o Tite nunca foi assim, e o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar. Agora, é impressionante. 17 jogos na temporada e o time do Flamengo levou 2 gols, marcou 32 e levou 2. E o time do Tite, para valer, levou 1, que foi o jogo contra o Milionário semana passada. Porque o outro gol foi contra o Nova Iguaçu, numa equipe sub-20, reserva, dirigida pelo Mário Jorge. Temos alguns superchats. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram a repercussão da mídia esportiva, da imprensa de todo o Brasil falando sobre essa vitória do Flamengo. É um fato que o Flamengo poderia ter produzido mais. Não produzido, né? Mas poderia ter finalizado melhor, né? Poderia ter feito mais gols, porque produziu, né? Teve muitas chances, só que não foram aproveitadas. Então a palavra é essa. O Flamengo poderia ter aproveitado melhor as chances que foram produzidas. Pelo menos essa foi a sensação que os torcedores, né, que estavam no Maracanã sentiram, os comentaristas também, porque o Palestino é um time muito frágil, né? Eles perderam 4-0 para o Bolívar dentro de casa, então não é um time, né, muito forte assim. É um time bem frágil, na verdade. Só que a gente tem que lembrar também, né, que jogando aqui no Maracanã,
eles se fecham muito, né? E eu percebi que o Flamengo tem muita dificuldade de jogar contra times que se fecham bastante, né? Times que jogam apenas para se defender. Não é um time que... o Flamengo, no caso, né? Não, o Flamengo do Tite não é um Flamengo que ele consegue com facilidade criar jogadas quando tem um adversário que está muito fechado, entende? O Flamengo tem muita dificuldade, conseguir, né? Claro, criar oportunidades, mas são oportunidades não tão claras assim, né? E oportunidades que às vezes acabam surgindo por acaso, né? Uma bola desviada, né? Uma bola de cabeça ali e tal. Nada muito assim claro de verdade. Mas são chances que, pela qualidade do time do Flamengo, poderiam ter sido aproveitadas, poderiam ter sido feitas. Então, esse time do Flamengo tem um pouco de dificuldade. Quando é um time enfrenta um time mais aberto, o Flamengo consegue fazer gols com mais facilidade, né? Vamos reparar contra o Fluminense mesmo, que é um time que joga mais aberto, o Flamengo conseguiu. Mesmo se defendendo mais do que contra o Palestino, o Flamengo conseguiu fazer gols, né? Inclusive, gols bonitos, como aquele, né, que teve a colaboração do De La Cruz, do Pedro, do Cebolinha, né? Uma troca de passes ali lindíssima. E o Flamengo conseguiu fazer porque é um time que joga mais aberto. Então, o Flamengo, quando enfrenta times que se fecham mais, o Flamengo tem mais dificuldade. Essa é a sensação que a gente tem, que eu tenho também. Então, por isso que o Flamengo acaba não conseguindo fazer tantos gols assim. Mas é uma desculpa porque eles treinam para isso, né? Eles têm que aprender a fazer gols, né? A estar definido melhor e aprender a jogar contra times mais fechados, aproveitar outras oportunidades, né? Como faz, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras, às vezes, quando lida com times assim que jogam muito fechados, eles apostam muito em bola aérea, né? Em jogadas trabalhadas, né? Enfim, e conseguem fazer gols, né? Eles não ficam apenas tentando uma só jogada, né? Ou tentando pôr um só jogador, ou só bola no chão, ou só bola longa. Não, eles tentam diversas formas, né? E isso que difere muito o Abel Ferreira, porque ele tem taticamente tem muitas ideias, ele é muito inteligente, ele consegue fazer aquele time do Palmeiras vencer, mesmo não jogando bonito, mas sempre vence, né? Ali é difícil perder também, assim como o time do Tite é. Só que muitas vezes o Flamengo acaba não conseguindo produzir, no caso definir bem contra times tão fechados. Mas é isso, deixe seu like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também do que você achou aí desse jogo do Flamengo, seu palpite para a próxima partida aí, que vai ser no meio de semana, né, que a gente vai ter, no caso final de semana, no caso, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Goianiense pelo Brasileirão aí fora de casa, a primeira partida. Estaremos trazendo aqui também para vocês toda a preparação do Flamengo aí, tudo referente, né? Então, não perca, se você se inscrever, se você tiver o sininho ativado, você vai ter todas as notícias do Flamengo. Tamo junto e até o próximo vídeo.